Bom, vamos iniciar aqui a nossa disciplina de logística, tratando alguns conceitos introdutórios no capítulo que eu chamei de Introdução. Bom, capítulo de Introdução à Logística, meu nome é o professor Aurélio, e a gente vai começar agora a tratar desses assuntos. Algumas definições de logística, para muitas pessoas que não entendem o que significa a palavra logística. Muito tem se falado, transformou-se numa palavra até famosa nos últimos tempos, mas o que é logística? Bom, a definição da logística ela pode ser explicada aqui pelos 7 R's. Por exemplo, assegurar a disponibilidade do produto certo, na quantidade certa, em condições adequadas, no local certo, no momento certo, com o preço certo e para o cliente certo. Todos esses certos em português, se a gente traduz lá para o inglês, são os rights, né? Então, você pode observar que são 7. Então, veja que nenhum desses 7 pode dar errado. Se tudo ficar certinho, mas chegar para o cliente errado, não adiantou nada. Se tudo ficar certinho e você entregar o produto errado para o cliente, também não adiantou nada. Então, a logística ela precisa trabalhar como se fosse um relógio. Todas as engrenagens do relógio têm que funcionar de forma adequada para que ele marque a hora de forma correta. Uma outra definição aqui do Ronald Ballou, né, um famoso escritor aí da área de logística, é que a logística empresarial ela trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o escoamento de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como todos os fluxos de informações que colocam esses produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes, e tudo isso a um custo razoável. Então veja que a logística ela começa desde a aquisição da matéria-prima, muitas vezes desde a extração do produto, como minério, por exemplo, até a entrega do produto final, e isso tudo a um custo que precisa ser razoável. Não adianta isso tudo ser muito bem feito, chegar a um custo impraticável. E também todas as informações correlatas a esse deslocamento, tanto do produto quanto da sua matéria-prima. Se nós trabalharmos aqui de forma interessante, aqui essa gravura, esse desenho, que nos mostra aqui os fornecedores de um lado, os centros de distribuição e os clientes do outro. Então, nessa parte aqui, nós temos aquilo que a gente chama de logística de suprimento, ou inbound logistics, que na verdade você tem os fornecedores das matérias-primas ou dos componentes que estocam esse produto em algum local, ou seja, dentro da minha fábrica, por exemplo, eu tenho um estoque dessas matérias-primas ou componentes, por exemplo. Eu tenho uma unidade de transformação ou de produção, fabrico um produto final, estoco esse produto final em algum local, obviamente ele já tem um alto valor agregado, por isso eu preciso estocá-lo, e depois repasso ele aos centros de distribuição regionais que encaminharão para os clientes. Observe que daqui para cá nós já estamos falando da logística de distribuição, a distribuição física, ou outbound logistics. Toda essa parte aqui, que eu considero que estaria a minha fábrica, nós temos também uma logística interna, que é a logística de produção, que é, por exemplo, colocar a quantidade de produtos de forma adequada nas linhas de produção, repor produtos dessas linhas de produção e assim por diante. Todo esse trânsito de produtos para lá e para cá dentro da fábrica, nós temos uma logística interna também. Se o cliente recebeu um produto e esse produto veio trocado, né, o produto errado, o produto equivocado, ou mesmo com defeito, esse produto precisa voltar para algum ponto aqui da minha produção, para fazer a retificação ou a troca desse produto. Esse ato de voltar com o produto aqui para trás, nós estamos falando, portanto, da logística reversa, porque a logística principal, convencional, ela leva o produto adiante, desde o fornecedor sendo transformado até o cliente final. E a logística reversa faz o caminho contrário, portanto, aí. Qual é o objetivo principal da logística? Colocar os produtos, que são bens e serviços, nos locais e nos instantes corretos, obedecendo às condições desejadas, e tudo isso ao menor custo possível. Esse é o objetivo principal da logística. Outros nomes que a gente encontra na literatura associados à logística por exemplo, a distribuição física. Nós temos livros de distribuição física, livros de administração de transporte,
de administração de materiais, de gerência da cadeia de suprimentos. Então, são temas que são associados ao nome logística e que pode não aparecer exatamente o nome logística, mas está falando desse assunto logística em algumas partes. Então, nós vamos encontrar isso na literatura, né? Falando um pouco sobre custos logísticos, você tem fatores que influenciam esses custos positivamente, quando abaixa o custo, né? Ou negativamente, quando aumenta esse custo. Por exemplo, nós temos fatores internos e externos. Os externos seriam, por exemplo, condições das estradas, as taxas que eu pago, impostos, por exemplo, a desqualificação da mão de obra do mercado em si, as políticas alfandegárias, isso são fatores externos. Internos, o meu estoque, como eu faço esse controle de estoque, por exemplo, a quantidade, a armazenagem, ou seja, as instalações físicas que permitem a guarnição do meu produto, o sistema de transporte que eu utilizo e o sistema de processamento de pedidos. São fatores internos que podem afetar positiva ou negativamente aqui a minha logística, né? Falando ainda de custo, nós temos elementos de custos logísticos que agregam custos à minha logística e eu tenho que ficar bastante atento a isso. Custos com armazenagem, por exemplo, são custos que eu preciso ficar atento. Custos com estoques, não é? Ou seja, a quantidade de produtos que eu efetivamente tenho. Os custos com transportes, que também influenciam, né? E nós vamos ver mais adiante na nossa matéria. E os custos com sistema de processamento de pedidos. Esses aqui são até pequenos em relação aos demais, mas também são muito importantes, principalmente a operação, quando é feita de forma correta ou incorreta, influencia bastante aí. A logística ela se divide em atividades primárias, numa primeira divisão. Essas atividades primárias são aquelas que contribuem com a maior parcela de custos totais. Ou são essenciais para a coordenação e cumprimento da tarefa logística. Quais sejam? Sistema de transportes, a manutenção de estoques e o processamento de pedidos. Falando um pouco de cada um, nós temos aqui o sistema de transportes, que é responsável pela movimentação da matéria-prima ou dos produtos acabados. É um sistema que a logística não conseguiria viver sem ele, né? Alguns autores consideram como a atividade mais importante, inclusive, né? Pode representar de 1/3 a 2/3, ou seja, mais ou menos de 30% a quase 70% dos custos logísticos podem estar associados ao sistema de transportes, dependendo do tipo de carga, tipo de cliente, tipo de operação, pode chegar a esse patamar, o que de fato nos mostra que ele é realmente muito importante. Algumas decisões que eu preciso tomar em relação aos transportes, né, seria relacionado ao método de transporte, ou seja, o tipo de transporte que eu vou usar o caminhão, o avião, o navio, o trem, os roteiros, ou seja, o caminho que eu vou percorrer com o meu veículo de transporte para levar, para movimentar essa carga, e a utilização da capacidade dos veículos. O veículo, por exemplo, o veículo que trafega de forma mais adequada, mais economicamente viável, é aquele veículo que está plenamente carregado, né? Se o veículo está com metade da carga, observa-se que ele está com metade da eficiência, ele está transportando a metade daquilo que ele consegue transportar. Porém, muitas vezes o cliente tem urgência e a gente precisa sair com o veículo para fazer a entrega antes mesmo dele estar totalmente carregado. Isso precisa ser muito bem pensado, porque isso pode se tornar um prejuízo logo adiante. Falando agora da segunda atividade primária, nós temos aqui a manutenção dos estoques. Por que existe a manutenção dos estoques? Bom, primeira coisa, porque é inviável a produção e a entrega instantânea. Eu não conseguiria produzir os produtos e entregar de forma instantânea todos os produtos comercializáveis, eu não conseguiria fazer isso, né? Eu até tento fazer isso com alguns, mas não é possível você fazer, por exemplo, um parafuso instantaneamente e entregar para o cliente, não é? Isso seria ficaria muito custoso ter uma máquina para fazer uma coisa como essa, né? Os estoques eles funcionam como amortecedores entre a oferta e a demanda e garantem a disponibilidade do produto. O impacto de aumento da demanda em relação à oferta, ele não é ligado diretamente. Você imagina bem,
se todo mundo vai ao supermercado comprar um determinado produto e o supermercado não tem na prateleira essa quantidade. Você teve um aumento súbito de demanda e como é que você vai aumentar a produção imediatamente para atender esse aumento de demanda, né? Então isso aí seria inviável. Então esse é um dos motivos de existir o estoque também. Porque se há um aumento de demanda, basta que você traga do estoque esse aumento de oferta sem precisar mexer drasticamente na produção de imediato. Então isso funciona como se fosse um amortecedor. O impacto não é sentido entre a oferta e a demanda de imediato. Os estoques, é interessante que eles se posicionem ou próximos aos consumidores ou próximos aos pontos de manufatura por uma questão de economicidade de transporte. Para você não ter que deslocar produto numa perna muito grande para os consumidores a partir dos pontos de manufatura, né, e ainda utilizar os centros de distribuição no meio do caminho. Então é importante que ele se posicione próximo a um ou outro. Os altos custos para se manter os produtos armazenados e o número de estoques estão mais ou menos entre 25% a 30% do valor do produto por ano. Isso em média, né? Porque cada produto se comporta de uma forma diferente. Você tem produtos que precisam ficar frigorificados, você tem produtos que não precisam nada disso, você tem produtos que são explosíveis, combustíveis, e aí eles têm carências, demandas diferentes que na hora da armazenagem pode vir a ficar mais caro. Então esse número aqui é um número médio, mas é um número importante. Então é óbvio que a gente precisa ter muito cuidado com o que nós vamos de fato armazenar e qual a quantidade desses produtos que serão armazenados. E por último, a última atividade primária, nós temos aqui o sistema de processamento de pedidos. O sistema de processamento de pedidos, ele tomou uma importância muito grande com a evolução da informática, da tecnologia da informação. Antigamente os pedidos eram feitos em papel, eram encaminhados por carta ou algum outro método de deslocamento da informação física. Era assim que era feito antigamente. Com a evolução da informática e a evolução das comunicações, as linhas digitais de transmissão de dados pela internet, a fibra ótica, os computadores com processamento de alto desempenho, os softwares e uma série de outras melhorias de informática propiciaram que o sistema de processamento de pedidos hoje ele tome uma posição de grande importância dentro da logística, né, e acelere cada vez mais os processos logísticos e permita uma precisão nos pedidos que os clientes fazem aos vendedores. Isso é importante porque ele acaba se tornando, portanto, um elemento crítico em termos de tempo necessário para levar bens e serviços aos clientes. Hoje o sistema de processamento de pedidos nos faz, com muita comodidade e muita facilidade, fazer o pedido de um produto pelo computador. Tanto nós, clientes, pessoa física, final, usuário comum, como uma empresa pedindo para outra. Quer dizer, um posto de combustível, na hora de ele solicitar uma carreta de combustíveis lá para a base de distribuição, ele não precisa ficar ligando ou mandando carta. Ele entra no sistema de processamento de pedidos, né? Tem um login e senha e faz esse pedido automaticamente com a especificação correta do produto, tudo com muita facilidade hoje em dia. Os custos do processamento de pedidos, eles são pequenos se comparados ao transporte e à estocagem. Na verdade, nós estamos falando de computadores, de softwares, de uma sala de processamento de pedidos com pessoas trabalhando e transmissão de informações pela internet. Isso pode até ser caro, mas nem se compara a uma frota de veículos, ou a um centro de distribuição, ou vários centros de distribuição, que são estruturas físicas caríssimas, né? Então, não se compara. E é uma atividade primária que inicializa a movimentação do produto e a entrega dos serviços. Quer dizer, o sistema de processamento de pedidos ele funciona como um gatilho disparador do que eu quero, de fato, comprar do meu fornecedor. Né? Como é que uma empresa vai entregar uma geladeira na minha casa se eu não tiver pedido? Só se for por engano, porque não tem como ela adivinhar o que eu quero. Por isso é que eu digo que ele inicializa, ele é o gatilho disparador do processamento de pedidos, porque eu preciso entrar no sistema de processamento de pedidos, escolher o produto, escolher a cor, o modelo, a forma de pagamento, e aí sim enviar, e aí sim começa toda a movimentação física logística, ou seja, separar aquela geladeira lá no centro de distribuição, colocar no veículo, encaminhar para minha casa. Né? Então, por isso é que ele é o gatilho disparador
dessa operação logística como um todo. Essas três atividades, né, o transporte, a manutenção de estoques e processamento de pedidos, elas têm uma importância tão grande que elas estão presentes naquilo que se chama de ciclo crítico de atividades logísticas. Ou seja, qualquer uma que der errado, vai dar errado todo o ciclo logístico, né? Então, se a gente recapitular aqui, o cliente faz o pedido, coloquei o telefone aqui somente para idealizar, porque hoje em dia a gente faz isso pelo computador, qualquer outro meio, mas pode ser também o telefone. O cliente inicializa o pedido. Do outro lado, tem alguém para receber esse pedido, fazer o processamento desse pedido, encaminhar essa informação para os estoques, que vai separar o produto que eu solicitei. Esse produto será embarcado no veículo de transporte que será entregue, fechando assim o ciclo logístico. Você pode observar que qualquer uma dessas atividades que der por acaso errado, qualquer uma que der falha em comunicação, né, ou não tiver em estoque, ou o produto tiver quebrado aqui, ou aqui aconteceu alguma coisa com o veículo, qualquer coisa, qualquer uma das três que der problema vai impactar no meu recebimento aqui do produto conforme minha solicitação. Então, se é um ciclo crítico de atividades logísticas, aqui não há espaço para erro. Para apoiar as atividades primárias, como eu expliquei, né, lá nas atividades primárias, nós temos as atividades de apoio, né, o nome até é bem óbvio, que dão suporte a essas atividades primárias. A primeira delas se preocupa com a obtenção do produto, então isso garante a disponibilidade. Aqui estão todas as informações correlatas à entrega do produto dentro da empresa, a aquisição do produto, melhor dizendo, dentro da empresa. Então isso aqui é o contato com o fornecedor para especificar quantidade de produto, tipo de produto, qual produto que está faltando, modelos, cores e demais informações para garantir a disponibilidade para o cliente. Depois, a programação do produto. Se aqui estava preocupado em obter, chegar, entrar o produto, aqui está preocupado com sair. Porque é a programação do produto para distribuição, ou seja, vai levar para quem? Eu tenho uma empresa que vende para diversas empresas, então aqui eu estou preocupado com quais os tipos de produtos, quais as quantidades e quais os endereços de entregas daqueles meus clientes que compraram esses produtos, e portanto eu preciso encaminhar para todo mundo. Como atividade de apoio, eu também tenho uma embalagem de proteção, que garante a proteção do produto. Os produtos antigamente, muito antigamente, claro, quando eles não tinham embalagem, eles tinham um problema de quebra, de dano, de perda, né? E depois que criaram a embalagem, por mais que ela agregue preço ao produto, ela também agrega valor de proteção, porque ela preserva o produto. Você não ter a embalagem e deixar o produto quebrar na carroceria de um caminhão ou dentro do centro de distribuição quando ele estiver sendo manuseado, você deixar ele quebrar, o prejuízo é muito maior do que você ter uma estrutura de proteção, que é a embalagem. E a embalagem ela foi se modernizando com o passar do tempo, né? Começou com sacos, depois veio para papelão, e agora nós temos caixas de papelão muito estruturadas, nós temos caixas de plástico. Para essas caixas todas, que chamadas de primeira embalagem, nós temos uma segunda embalagem, que é um container, por exemplo, nós podemos ter até uma terceira embalagem. Então vocês imaginam bem, uma garrafa de refrigerante, a própria garrafa, o próprio frasco é uma embalagem, mas esse frasco vai dentro de uma caixa, que é uma segunda embalagem, e essa caixa pode estar dentro de um container, que é uma terceira embalagem. Então você tem embalagens que protegem e facilitam o manuseio desse produto. Já falando em manuseio, nós temos o manuseio de materiais, que permite a movimentação local, como empilhadeiras, por exemplo, como está aqui no desenho, no próprio desenho. Nós temos empilhadeiras, guindastes, porque a carga ela não consegue, obviamente, a menos que seja carga viva, ela não conseguiria entrar dentro do veículo, então ela precisa ser manuseada. Então nós temos esses equipamentos todos. Nós temos também aqui a administração, a gestão do armazém, né, onde estão guardadas essas cargas. Isso aqui é uma coisa importante porque isso permite a estocagem. Nós temos que ficar atentos à quantidade de produtos, aos números de lotes, aos prazos de validade, né, e uma série de outras informações relacionadas, inclusive, aos locais específicos de armazenagem, que permite a recuperação rápida do produto.
né? E, além disso, a manutenção das informações, que, como eu disse lá quando eu expliquei processamento de pedidos, as informações hoje em dia tomaram uma importância fundamental dentro da logística. Então, para que eu possa fazer o gerenciamento das cargas, dos produtos de forma adequada e dos clientes também, eu preciso da manutenção dessas informações, ok?